Amém? Vamos abrir em Mateus 5. Pode abrir as Bíblias, pegar os tábulos, como quiser. Mateus 5. Mateus 5 é muito conhecido, vai falar do Sermão da Montanha. E Mateus 5, do versículo 1 ao 10, que nós vamos ler, fala sobre as boas aventuranças. Acho que nada melhor do que começarmos o ano de 2019 lendo as boas aventuranças e procurando entender o que elas significam na nossa vida. Eu não sei de vocês, mas tem algumas das boas aventuranças que logo que eu me converti, eu lia elas e falava assim, não, essa eu não quero para mim. Eu não entendia o texto, o contexto. Essa de ser pobre, eu falei, não, essa eu não quero, que é isso? E tem uma que diz realmente isso. Mas eu queria explicar para vocês hoje, e depois a gente poder conversar com toda a liberdade em Cristo, que na realidade as boas aventuranças são etapas da nossa vida cristã. São etapas pelas quais nós passamos, é um caminhar. As bem-aventuranças, se nós a entendermos o que Jesus está dizendo, nós percebemos que é como se fosse um degrau, que se nós vamos subindo passo a passo, nós chegamos na última bem-aventurança e entendemos a plenitude da vida cristã. Então eu queria passar cada uma dessas bem-aventuranças para que a gente entendesse o que é esse degrau, o que é esse caminhar com Cristo. Amém? A palavra diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Como eu falei para vocês, isso é um processo. Como é que eu entendi que é um processo? Porque um dia eu estava estudando e eu vou ser franco com vocês, a gente está entre irmãos, dá para a gente ter essa liberdade de ser franco. Aliás, precisamos ter essa liberdade. Cada vez que eu lia bem-aventurados os pobres de espírito, eu falava assim, mas cristão não pode ser pobre de espírito. Como é que cristão vai ser pobre de espírito? A palavra diz que o Espírito Santo em nós é que nos fortalece, que nos dá força. A palavra diz que quando nós somos fracos, o Espírito em nós nos faz fortes. Como é que nós podemos ser pobres de espírito? E isso me incomodou durante muito tempo. Até que um dia eu comecei a ler e falei, não, pera, eu estou lendo com outros olhos. Isso acontece quando a gente lê muito a Bíblia. Por isso eu recomendo sempre a leitura da Bíblia. Às vezes as coisas começam a saltar de forma diferente. Eu falei, não, mas aqui é um processo, aqui é um caminhar. Então se eu pego esse primeiro versículo que diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, o que significa isso? Significa que quando nós encontramos Jesus pela primeira vez e entregamos a nossa vida nas mãos dele, nós somos pobres de espírito. Nós estávamos perdidos, nós estávamos abandonados. A gente não conhecia o reino, a gente não conhecia a palavra da salvação. E quando nós encontramos Jesus e entregamos a nossa vida a Ele e permitimos que Jesus comece a tratar com a nossa vida, nesse primeiro momento, nós somos pobres de espírito. O pobre de espírito aqui não significa que nós somos coitadinhos, não, significa que na presença da grandiosidade do Senhor, a gente ainda não conhecia o reino, a gente não conhece o reino. E esse, para mim, é o primeiro degrau que a gente dá uma subidinha. É o primeiro degrau, porque nós entregamos a nossa vida. E ele diz assim, ó, pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque a gente não queria nada quando conheceu Jesus. Quem é que lembra do primeiro amor quando conheceu Jesus? A gente era apaixonado. A gente fazia qualquer coisa. A gente pregava para poste, se fosse o caso. Se não tivesse com quem falar do amor de Jesus, a gente falava com os cachorros na rua. Alguém nos ouvia. Ou se não ouvia, a gente fazia de conta que estava ouvindo. Porque a gente queria pôr para fora todo esse tempo, todo esse atraso que nós tivemos. E o versículo diz que, quando nós estamos nessa situação, nós começamos a entrar no reino. Porque pobres de espírito, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus.
Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza espiritual, quando nós reconhecemos quem nós éramos e o que Jesus começou a fazer por nós, nós começamos a dar um passo. E aí o reino do céu se abre na nossa frente. A gente ora com fervor, a gente busca a palavra de Deus, a gente busca conhecimento, a gente quer ler livros que falem disso, a gente quer ler livros que nos expliquem como são as coisas, a gente devora a Bíblia sempre que a gente pode. Para quê? Para que a gente saia dessa condição e a gente comece a ver a palavra de Deus. Nós não podemos ficar nesse primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que a palavra diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, não é que cristão tem que ficar chorando o tempo todo, que cristão o tempo todo está com aquela cara de coitadinho, ó vida, ó azar, não é isso. O choram aqui, e se a gente imaginar que é um caminho que a gente está começando a seguir, são degraus que nós estamos subindo, lembrem-se, primeira coisa que acontece quando nós encontramos com Jesus, é que nós começamos a deixar de ser pobres de espírito para entrar no reino. Mas a segunda coisa que vem forte sobre as nossas vidas, o que é? O arrependimento. E aí nós começamos a chorar pelo que nós fizemos. Nós começamos a chorar porque nós entendemos quem nós éramos. O choro que Jesus está dizendo aqui não é um choro por qualquer coisa. Não, é um choro que diz respeito ao arrependimento, porque a palavra diz: aqueles que choram verdadeiramente, aqueles que buscam verdadeiramente, serão consolados. Então nós seremos consolados nos nossos pecados, no arrependimento, no perdão que a gente peça. Porque Jesus começa a trabalhar na nossa vida, começa a vir com o movimento do Espírito Santo sobre nós. E a palavra continua, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, essa daqui também me incomodava. Porque eu falava assim, esse negócio de ser manso, ainda mais para mim, não funcionava muito, não. Minha esposa que diga, de manso, acho que eu não tinha muita coisa. Nada. Tá vendo? Ainda bem que ela responde, não é nada. Então, quando eu lia manso, eu falava assim, puxa, mas ser manso, como é que eu vou ser manso? Manso, queridos, deixa eu dizer, é um grande erro a gente achar que manso é aquele cara acordado, é aquele cara que concorda com tudo, o cristão tem que concordar com tudo, o cristão tem que abaixar a cabeça para tudo. Não! Porque o próprio Jesus diz na palavra: eu gostaria que meus filhos fossem espertos como a serpente e prudentes como a pomba. Que tivessem sabedoria para discernir as coisas, que tivessem sabedoria para ver as situações que estão vindo. Uma coisa é nós nos fazermos de manso para ganhar alguém para Cristo por alguma situação. Outra coisa é a gente passar por bobo na situação. Eu não vejo em nenhum lugar da palavra dizendo: vocês têm que ser bobo porque vocês viraram cristão. Muito pelo contrário. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui dentro se levantavam em batalha. Eles não aceitavam as obras do inimigo sobre a vida deles. Eles pegavam em espadas. Eles iam à frente. Paulo, com toda o maravilhoso ensinamento que ele deixou na palavra, a palavra diz que ele era um cara que, se alguém falasse alguma coisa errada, ele ia em cima, ele enfrentava, ele não aceitava. Tem uma passagem de Paulo que diz que Pedro estava um tempo todo, Pedro estava junto com os não cristãos, comia com os não cristãos, paz do Senhor, irmão, como é bom estar em comunhão com vocês, como é legal estar com vocês. Aí chegam alguns judeus vindo de Jerusalém. Chegou esses judeus, esquece, paz do Senhor. Paulo não falava mais com os não convertidos, com os cristãos ou com os ímpios, e só sentava com os judeus convertidos. A ponto da palavra dizer que Paulo chegou a ele e teve um cara a cara com ele, um tete a tete, como a gente diz. E se vocês pegarem a palavra no original, diz que Paulo chegou com muita fúria em Pedro e diz: quem é você, Pedro? Isso é um modelo de cristão? É assim que você faz? Você parece uma coisa de um lado e outra coisa do outro? Então Paulo não era manso, Paulo sabia se posicionar. Então quando a palavra diz a questão da mansidão, nós temos que ter mansidão com aqueles que estão perdidos, nós temos que ter mansidão com aqueles que precisam. Porque é nessa mansidão que a gente vai ganhar a alma dos outros. É nessa mansidão que nós vamos poder falar do amor de Cristo. Mas quando as coisas precisam que nós sejamos imperativos em relação às situações, nós temos que ser. A palavra diz isso, e ele diz: ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
E vocês perceberam que depois de cada bem-aventurança tem uma bênção para a nossa vida. Então, se nós formos mansos, se nós entendermos o que é ser cristão, se nós nos posicionarmos como cristão, nós ganhamos a terra de Cristo. É isso que diz essa passagem. E Jesus continua com as bem-aventuranças. Jesus ainda diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa é até fácil de dizer, porque o próprio Jesus, depois no Sermão do Monte, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não dá para nós estarmos no reino de Deus, não dá para nós entendermos o que Jesus fez por nós chorarmos pelos nossos pecados e nos arrependermos, nós sermos mansos para ganhar os outros, e nós nos posicionarmos querendo justiça só na nossa vida. Tem uma passagem na palavra que eu gosto bastante, que diz que um dia Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos para Jerusalém que vai ter uma festa. E no meio, quando eles estão indo a Jerusalém, eles passam por uma pequena aldeia da Samaria, da região da Samaria, eles passam por uma pequena aldeia, e Jesus fala assim: peça a eles que nos dê abrigo, porque está ficando de noite, para que a gente não tenha que dormir no relento. E diz que quando os apóstolos entram na aldeia para pedir abrigo, não, vocês são judeus, vocês sabem pela história que samaritanos e judeus não se ficavam, não queriam ficar juntos. Eles dizem: não, vocês durmam no campo, mas nas nossas casas vocês não vão dormir. E aí João, o apóstolo do amor, aquele que escreve sobre o amor, que fala sobre o amor de Deus, o apóstolo João vira para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor não quer que agora nós oremos e peçamos, e Deus derrame raio e fogo sobre essa cidade e consuma todos eles? Nós precisamos entender o que é a justiça do reino. A justiça do reino, muitas vezes, é fazer, através da nossa vida, aquilo que precisa ser feito para o outro e não para nós. Por que é assim? Queridos, um dia a gente pergunta para Deus por quê. Um dia a gente vai ter a oportunidade de chegar para ele e falar: Senhor, se bem que eu já vi muito cristão falar isso, o dia que eu estiver lá eu vou perguntar um monte de coisa. Eu acho que a grandeza da presença de Deus é uma coisa sem palavras, é uma coisa que não dá para pensar. Então na presença dele a gente não vai ter tempo de perguntar nada, nós vamos querer estar na presença dele. E aqui ele fala da justiça, e diz: ó, sejam justos, entendam os princípios do meu reino, e vocês vão herdar a terra. O que vocês precisam? De alimento? De roupa? O que vocês precisam? De recursos materiais? O que vocês precisam? Vocês vão herdar. Basta que vocês entendam o que é buscar a minha justiça na sua vida e na vida dos outros, que começam com os princípios de Deus. E Jesus continua, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, quando nós chegamos nesse estágio da vida cristã, quando nós chegamos nesse degrau da misericórdia, significa que a palavra de Deus já entrou forte no nosso coração. E aí nós olhamos para alguém numa situação qualquer, e eu não estou falando só das pessoas que estão em situação de rua, que estão em situação complicada, mas quantas vezes já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com várias pessoas aqui dentro, de você olhar para uma pessoa num supermercado, numa feira, numa padaria, seja lá onde for, e você vê a misericórdia, você vê a dor do coração dela. Você olha no rosto dela e fala assim: o coração dela está chorando demais. Eu preciso derramar misericórdia no coração dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente não percebe o que é a palavra misericórdia. Misericórdia não é fazer doações, não é dar dinheiro. Misericórdia não é isso. Porque a palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras, que quer dizer coração e sentir a dor. Misericórdia, então, é sentir a dor do coração do outro. Muitas vezes, isso é fato, já aconteceu comigo, não sei com vocês, vem alguém pedir esmola na janela do carro ou andando na rua, você olha para a pessoa, parece que não bate, parece que não faz rema, parece que você olha para a pessoa e fala assim: esse não está precisando, está pedindo porque está pedindo, porque virou uma rotina. Mas às vezes tem gente que vem pedir, às vezes pior, tem gente que nem vem pedir. Você olha para a pessoa e fala assim: esse está precisando, esse eu tenho que ajudar de alguma maneira.
Isso é ter misericórdia. Quando nós chegamos nessa bem-aventurança de Jesus, nós já conseguimos entender o que é a dor do coração do outro. O Espírito Santo já está trabalhando em nós. E quando ele está trabalhando em nós, nós já conseguimos ver o reino com outros olhos. E Jesus continua. Ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, limpos de coração. Eu já estou num estágio que agora eu consigo entender o que é o reino, eu consigo entender o que é a justiça do reino. Eu já chorei pelos meus pecados, eu já me arrependi verdadeiramente. Eu já entendi que eu vivia num estado de pobreza espiritual e eu consigo entender quando João diz: é importante que ele cresça e eu diminua. Eu começo a entender quando João escreve que ele veio ser a luz para o caminho dos homens. Então eu entendo que sem ele não faço nada. Eu entendo que sem Jesus na minha vida, eu não consigo realizar nada. É ele em mim que me faz realizar as coisas. E aí meu coração começa a ser limpo, porque eu começo a cada dia mais buscar as coisas do reino. Ah, mas eu não vou mais errar, não vou ter mais pecado. Pelo contrário, Paulo diz que nós pecamos e erramos todos os dias. Só que cria uma consciência em mim que eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é Jesus. E portanto eu sei que se eu erro, eu posso pedir perdão e voltar à presença dele. Depende só de mim querer voltar à presença dele. O meu coração começa a ficar limpo. Coisas que antigamente no mundo me atraíam e que eu achava fantástico, eu já não acho mais tão fantástico. Coisas que antigamente brilhavam meus olhos e eu ficava naquela ganância de ter, eu já não quero mais ter. Isso é ser limpo de coração. Eu começo a me limpar. Eu começo a dar importância ao que é as coisas do reino. E aí vem a penúltima bem-aventurança, que Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, quando nós chegamos nesse estágio, é o estágio em que nós não podemos ver contenda entre as pessoas. E nós vamos orar e pedir estratégia e sabedoria a Deus, para ver se através da nossa vida nós podemos trazer restauração naquela situação. Então nós começamos a olhar casais que estão infelizes e nós começamos a orar por esses casais. E dizer: Deus, se for da tua vontade, que eu seja usado, que eu possa ser usado para levar uma palavra a esse casal. Que eu possa ser usado para salvar esse casamento. Que eu possa ser usado para entender a vida dessas pessoas que estão em conflito e possa de alguma maneira trazer a paz de Cristo nessas situações. Paulo começava suas cartas dizendo: a paz de Cristo, irmão. Só quem traz a paz de Cristo é quem é um pacificador. E Jesus diz assim: no dia que vocês estiverem nesse estágio, sabe o que vocês serão? Filhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós pacificarmos uma situação, as pessoas envolvidas na situação pacificada vão virar e vão dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Ela trouxe paz na situação. Porque o mundo sabe que Jesus traz paz sobre as situações. E muitas vezes nós sabemos, por conversar com várias pessoas no mundo, que o que elas mais precisam é de paz. Quantas pessoas a gente conversa que tem muito dinheiro, tem muito isso, tem muito aquilo, tem poder, tem não sei o quê. Aí você vai conversar com a pessoa e ela fala assim: eu queria um pouco de paz. Eu queria que a minha cabeça pudesse descansar um pouco. Eu queria um pouco de tranquilidade. Filhos de Deus trazem a paz. Vocês perceberam como é uma evolução? A gente sai de alguém que é um pobre de espírito, que vivia longe da presença do Senhor, não entendia a presença do Senhor, e nós somos conduzidos à herança, ao título de filhos de Deus, se nós passarmos pela bem-aventurança. E a última delas, Jesus diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele volta com a mesma bênção do começo. Ele diz assim: vocês agora estão num ponto que vocês não têm mais problema de escolherem quem vocês são. Vocês não são mais agentes secretos de Cristo. Vocês conseguem, em qualquer situação, se posicionarem como cristãos. Seja através de atos, seja através de gestos, seja através do silêncio, porque o silêncio fala muito, vocês vão conseguir se posicionar. E se precisar, vocês vão até falar. Mas as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: esse é diferente.
e por sermos diferentes, sabe o que vai acontecer? O mundo vai querer nos perseguir. Porque os padrões do mundo não são mais os nossos padrões. E aí, Jesus volta a dizer, se vocês chegaram aqui, vocês vão ser perseguidos, mas a hora que vocês forem perseguidos, saiba de uma coisa, o reino de Deus é de vocês. Agora eu estou garantindo, vocês estarão no reino, porque vocês passaram por uma evolução, vocês entenderam a evolução, vocês entenderam quem vocês são em Cristo, vocês entenderam o que eu espero de vocês, o que eu espero que vocês entendam como princípios. Porque ele diz assim, bem-aventurado significa uma pessoa feliz, uma pessoa extremamente agraciada, uma pessoa que recebeu uma bênção enorme, é isso que significa bem-aventurado. E se nós pararmos para pensar, no finalzinho de cada uma das bem-aventuranças tem uma tremenda bênção para as nossas vidas. É isso que eu queria que a gente refletisse nessa noite. E entendesse, porque eu várias e várias vezes havia lido as bem-aventuranças. E quando eu lia porque todo mundo dizia, olha, bem-aventurança é bom, tem que ler, tá bom, mas tem algumas que eu não concordo. Mas aí eu entendi que é a nossa própria evolução como cristão. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.